por último, qual que eu esqueci? Eu esqueci de algum? Acho que eu não esqueci de nenhum não, né? Falei de todos. Isso aí. E aí, a aula passada, eu queria que vocês me trouxessem um resumo. A aula passada eu fui aluno, certo? Então, eu vou fazer a minha partilha. Essa da aula passada a gente vai fazer assim. Eu vou fazer a minha partilha e aí 2 pessoas podem falar brevemente como foi a aula passada. Para mim, o que ficou de mais importante da aula passada? Que no final do século XIX e o século XX foi aí um século, vamos dizer assim, de muitas mudanças, certo? Mudanças sociais, econômicas, políticas. O mundo mudou muito rapidamente. E a igreja percebeu essa mudança e começou a sistematizar uma doutrina para falar dessas relações comuns, né, da sociedade. Então, a cada acontecimento histórico fundamental aí para a humanidade nesse século XX, a igreja vinha, tentava propor, né, e interpretar esses fatos. Então, propor algo para essas situações e interpretar esses fatos. Então, por exemplo, teve a primeira, a Rerum Novarum, e por aí foi embora. Para mim também o que ficou importante, que o nosso professor aí, né, o Heitor Jefferson Heitor é professor de história, disse para nós que a igreja não é nem de direita nem de esquerda, né? Então a grande, vamos dizer assim, a doutrina da igreja não é vindo da direita ou da esquerda, é o próprio evangelho, certo? E aí eu queria que vocês partilhassem aí 2 pessoas, não precisam abrir pontos que ficaram da última aula. Quais foram os pontos que ficaram da última aula? Quais foram os pontos que ficaram mais importantes? Vamos lá, gente. Coragem. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, Paulo, o que mais me chamou a atenção foi realmente essa questão da igreja, né? A doutrina é muito maior do que qualquer ideologia política ou social, né? As pessoas confundem muito, né, a nossa doutrina com marxismo, com comunismo, com ideologias de esquerda. Nada mais é do que o evangelho, né? Outra coisa que me chamou muita atenção também foi a frase, né, do professor falando que a igreja é especialista no ser humano, né? Eu acho que é importante isso, né? A gente tem que enxergar no irmão, né, a imagem de Cristo no próximo. Isso que é importante. Isso que acho que é o objetivo maior da nossa doutrina. Show. Boa noite a vocês. Isso aí. A pessoa pôs no chat, a Maria Luísa aqui, mudanças econômicas, revolução industrial. E a igreja acompanhando as mudanças ao lado do povo. Isso. A igreja é sempre preocupada com o homem. Não com o dinheiro, não com simplesmente os avanços tecnológicos, mas com o homem. Como está o homem? Como o homem se responde a tudo isso. De forma que o próprio homem se eleve à sua dignidade. Isso, ó, a Maria Luísa também botou, a igreja cria diretrizes, cartas, encíclicas e o concílio Vaticano II, buscando sempre ressaltar a importância do ser humano, isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, já que um partilhou falando, o outro foi... a Maria Luísa foi pelo chat aí, então a gente vai começar. Vou pôr para vocês novamente a telinha e a gente começa, de fato, aí a conversar mais um pouquinho sobre a doutrina social da igreja. O dia de hoje, gente, a gente vai tratar muito de questões práticas, certo? Então, assim, eu vou pôr assim, que a nossa aula de hoje, ela vai, eu vou falar da doutrina em si, da doutrina social da igreja, especificamente. Em um dado momento, eu vou fazer algumas intervenções, certo? Algumas intervenções com acontecimentos da atualidade. E aí, pra gente já se habituar, aqui a gente não vai trazer situações para polarizar ou ficar discutindo sem fim, não, certo? O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar trazer o que a doutrina fala. Eu vou tentar trazer para vocês também chaves de interpretação a partir da doutrina. Só que essas chaves de interpretação são feitas a partir
daquilo que eu vou observando, certo? Então, assim, você não, nessa hora você não precisa necessariamente contribuir comigo. O que eu tô contribuir não, é concordar comigo. O que eu estou fazendo é uma forma de contribuir para o debate em geral sobre os acontecimentos que estão acontecendo. Sem querer ser o dono da verdade, sem querer ser aquele que, né, sabe mais do que todos, nós vamos partilhando e vamos conversando como irmãos, certo? Então a gente vai fazendo isso de forma muito tranquila. E aí eu trouxe esse primeiro slide, o slide de apresentação, de entrada, de um local, né? É muito importante nesses próximos dias aí, nesses próximos meses. E eu queria ouvir de vocês do chat aí, quem sabe que local é esse que está na foto? Se alguém tem alguma pista aí. Alguém sabe? Vamos chutar aí, gente. É uma igreja, certo? Mas onde é esse local? Vamos lá, quem dá mais? Assis, ó, a Luciana colocou Assis. Assis? João Carlos, Assis. E aí, alguém mais acha que é Assis? De fato, aí é Assis, né? Essa parte inferior aí é onde fica o acesso ao túmulo de São Francisco e a parte de cima é a Basílica. Assis é o local que o Papa Francisco escolheu para reunir pessoas de todo o mundo, né, especialistas em economia, em sociedade, para discutir uma nova economia, uma economia baseada no homem. E muito interessante porque o Papa Francisco ele faz esse movimento mostrando que a igreja ela está aberta a essa discussão, né, de como a humanidade pode ajudar a própria humanidade e que fé e razão, e fé e ciência, elas não andam necessariamente desconexas, elas na verdade elas andam juntas, elas sempre precisam andar juntas. E é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai passando por aspectos da fé, mas também por aspectos da ciência, certo? A ciência que traz algumas incorreções em relação ao próprio homem, como o Jefferson então disse muito bem, a igreja é perita em humanidade. E também que a ciência que traz muitas considerações importantes sobre o homem. Então a gente vai caminhando nisso, na fé e na razão, na doutrina e na ciência. E aí eu quero trazer essa frase do Papa Bento XVI que veio num momento muito importante. Essa frase veio do livro, acho que é a tradução, Vós sois o sal da terra, é algo desse tipo, a tradução para o português. Que são uma série de entrevistas que um repórter ateu faz ao Papa, né? Uma série de perguntas. Essas perguntas foram enviadas por e-mail, iam sendo enviadas por e-mail para o Papa, e o Papa ia respondendo, o Papa Bento XVI. E essa série de perguntas e respostas se tornaram um livro. Esse homem, após toda essa série de perguntas e respostas, ele se converteu. E a primeira pergunta que ele faz nessas entrevistas, ele pergunta o seguinte para o Papa. Papa, se Deus existe, por que o mundo está da forma que está? E a resposta de Bento XVI é essa: o mundo está porque está, o mundo está como está porque os católicos estão como estão. Então, isso é um alerta muito grande para a gente. Porque quando a gente fala de economia, de política, de sociedade, sobre ideologias, sobre o mundo que nos cerca, nós temos a facilidade muito grande de apontar erros. Então, porque são as ideologias que estão estragando as crianças, é a ideologia de gênero, é o comunismo, o relativismo. De fato, isso também contribui. Mas o principal problema, e a gente tem que encarnar isso na nossa vida, é que nós fazemos parte desse problema. E nós precisamos tomar a nossa responsabilidade neste problema. Porque se nós atuássemos como católicos, nós dessemos testemunhos, nós fôssemos pessoas que evangelizássemos, o mundo estaria com certeza um pouco diferente do que está. Então existe uma parcela muito grande de responsabilidade nossa nisso tudo. E a doutrina social da igreja aponta isso. Então, assim, é o primeiro ponto que eu quero que a gente fique na cabeça.
que nós não estamos aqui para somente apontar erros, né, de fora, mas entender qual é a nossa parcela de responsabilidade e o que nós não estamos fazendo e o que nós precisamos fazer diante disso, tá bom? A revisão já foi dada, vamos seguir. E aí eu trouxe essa trecho da Bíblia, que é de Efésios 6:10. Muita gente conhece como a armadura do cristão. Eu quero trazer essa palavra para a gente entender, perceber e compreender que nossa luta, antes de ser uma luta humana na carne, ela é uma luta espiritual. Então, nossa batalha aqui nesse mundo contra a injustiça, contra as desigualdades, contra todos esses aspectos, a ganância, a corrupção, ela é uma luta espiritual. Ela é uma luta espiritual. Por quê? Porque ela é uma luta contra o pecado. Contra o pecado que habita em nós e contra o pecado que habita na humanidade. Então, é uma luta contra uma pessoa, né? E essa pessoa é o próprio Satanás e todos os seus anjos decaídos. Essa é a grande luta nossa. Então, eu quero ler com vocês para a gente ter isso na nossa cabeça, certo? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Então, o nosso fortalecer não são nas coisas desse mundo. O nosso fortalecer não é a gente saber 1 milhão de coisas, sobre 1 milhão de conhecimentos, de 1 milhão de ciências, de conceitos, de teorias, de autores. Isso faz parte do processo, mas não é o mais importante. O mais importante é o fortalecimento do Senhor na soberania de Deus. Certo? E aí diz a palavra: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. E aqui está algo muito importante. Vou até tentar pegar uma canetinha aqui e sublinhar, certo? Para vocês, ó. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Então, meu irmão, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, não é. A gente fica, às vezes, vidrado, porque fulano, não sei o quê, porque cicrano, porque isso, porque aquilo. Temos que entender, somos irmãos, não somos inimigos, somos irmãos. Claro, né? As pessoas vão sendo utilizadas nessa batalha, mas a nossa luta é no espírito. E é uma luta, como dizem os padres exorcistas, é uma luta que ela começa na nossa mentalidade. Então, na mentalidade do homem, de ser contrária à mentalidade da fé. Então a gente precisa, como diz a palavra aí, tomar, portanto, a armadura de Deus. A nossa batalha aqui nessa terra. Para a nossa batalha aqui nessa terra. Para a nossa batalha aqui nessa terra. Então, para nós, para não sermos, vamos dizer assim, pegos em ciladas, nós temos que revestir da mentalidade do próprio Evangelho. Da mentalidade da própria igreja. Por isso que nós estamos aqui, nesse curso de doutrina social. Para que a gente para que possamos resistir nos dias maus. A gente sabe que os dias não são bons, né? Os dias atuais não são tão bons. E manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerto, a cintura cingidos com a verdade. Olha que importante. Estar revestido com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Como a gente falou, a justiça. Não se apegar aos bens, dar ao outro aquilo que lhe pertence, socorrer os pobres, os necessitados, isso tudo faz parte da justiça. E os pés calçados de prontidão, para anunciar o Evangelho da paz. A gente não está aqui para ficar anunciando partido A ou partido B, candidato X ou Y, ficar anunciando o que fulano ou cicrano acha e pensa. A gente está aqui para, antes de mais nada, para anunciar o Evangelho. Nossos pés precisam estar calçados para anunciar o Evangelho.
Sobretudo, embraçar o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Papa Bento XVI, ele fala, né, tanto que tem uma encíclica dele, A Porta da Fé, que a grande crise hoje do católico é uma crise de fé. Ele chama de ateísmo prático. Católicos que frequentam a igreja, participam dos sacramentos, mas não têm a fé enraizada no seu dia a dia. No seu dia a dia, as atitudes dessas pessoas são totalmente contrárias à fé que eles estão ali aderindo. Então, a gente precisa estar firmes na fé, firmes no que a igreja fala, seguir, né, aquilo que a igreja nos orienta. Tomar, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Olha que interessante. Intensificai vossas invocações e súplicas. Então, precisamos intensificar a intercessão. Antes de mais nada, a nossa luta espiritual. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos intensificar os nossos terços, os nossos jejuns, as nossas orações, para que a partir daí nós possamos adentrar nas realidades materiais. Como diz uma santa, que quando a gente reza, nós governamos o mundo com Deus. Então, nós precisamos governar o mundo por meio da oração. Por meio de uma oração, uma súplica constante. Olha só aqui que São Paulo diz: orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em intensa vigília, de súplica por todos os cristãos. Então nós precisamos perseverar na oração. Tudo bem? E aí eu trouxe uma foto para trazer uma outra palavra para vocês. Eu queria... Michele colocou aí que é Santa Teresa. Pois é, Santa Teresa que diz isso. Uma foto aqui de uma flor. E eu queria saber, quem sabe que flor é essa? Alguém sabe aí? Põe no chat. Fátima Souza, lírio. Lírio. E aí, é lírio mesmo? Lírio, Josi. Graça, Brito, lírio. Isso mesmo. Esse lírio, né, quando a gente olha, eu acho pelo menos o lírio muito bonito. A minha esposa aí escolheu, Fátima, símbolo da pureza, o lírio. Pois é, minha esposa escolheu o lírio para ornamentar o nosso casamento, né, celebração do matrimônio. E realmente é uma flor muito bonita. E esse lírio é para a gente entrar numa outra palavra, que é o seguinte, sobre a providência de Deus na nossa vida. Jesus pede para a gente olhar o lírio, olhar os lírios do campo. E quando ele fala sobre isso, ele diz o seguinte, que a beleza do lírio é incomparável. E esse lírio, ele não faz nada para ser belo dessa forma. Apenas o Pai é que faz o lírio ser como ele é. Não precisa da ajuda de ninguém. Ele floresce e fica belo dessa forma. E aí, por que ele fala isso? Vamos à palavra. Trouxe da palavra aqui de Mateus 6, certo? É grande, mas a gente vai lendo, tranquilo. Eu trouxe para vocês acompanharem comigo. A palavra diz logo assim no início: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por que ele fala isso? Porque a gente vai perceber, conforme a gente for avançar na nossa aula, que o grande centro das ideologias econômicas, políticas, sociais, elas muitas vezes envolvem o dinheiro. O dinheiro ele vai para o centro, né? A valorização de algo que não era para ser o fim, era para ser um meio. Então, o grande Deus, como diz o Papa Francisco, o Deus dinheiro, passa a ser o centro de tudo. Tudo passa a ser coordenado pelo dinheiro. E aí, a partir disso, essa estrutura de pecado, esse pecado na nossa vida que nos faz nos procurar com dinheiro, com apego aos bens, com apego material, faz nos perder em nós a confiança no Pai. O pecado quebra em nós, cria uma desarmonia com essa confiança com o Pai. Lá no início do homem, da criação, o homem confiava inteiramente no Pai. Mas quando Adão e Eva pecam,
eles já não confiam. Eles se escondem de Deus quando Deus vem passear no paraíso, no jardim do Éden. Eles se escondem, porque eles já desconfiam de Deus, já ficam desconfiados. E essa desconfiança, essa raiz de pecado nos acompanha e nos faz sermos pessoas extremamente preocupadas e faz com que o mundo seja extremamente preocupado. Qual é a nossa grande preocupação hoje? Bota aí no chat. É com o quê? Tem a pandemia, mas a grande coisa... qual é a nossa grande preocupação hoje, em termos materiais? Alguém coloca aí qualquer palavra no chat. Emprego, sim, emprego. Emprego, eu posso dar uma tradução para esse emprego, que é o que eu queria falar. Vamos ver se alguém aparece. É bem similar. Assim, tem a ver, né? Sobreviver. Isso aí, tem a ver com tudo isso. Gente, a nossa grande preocupação hoje, que eu vejo, é com a crise. Gente, os meios de comunicação põem a gente um medo tão grande, que a crise. Meu Deus do céu, desde que eu me entendo por gente, o Brasil está em crise. É sempre uma crise, é crise. E nós temos, a crise vai, e nós temos mais preocupação com a crise do que com o nosso pecado, por exemplo. A gente tem mais medo, se pudermos botar assim, personificar, né? Uma pessoa, crise e o demônio. A gente tem mais medo, vai ter mais medo da crise do que com o demônio. É capaz da gente correr pro demônio para fugir da crise. Então, assim, isso é muito alarmante pra gente. Porque a gente perdeu essa confiança. E aí as instituições políticas, econômicas, sociais perderam essa confiança. Tiraram Deus de lá de dentro. Porque não tem mais confiança no Pai. Não tem mais. Por isso é que Deus diz, por isso vos digo, o próprio Jesus, não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que é a vez de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não recolhem celeiros, o vosso Pai Celeste a sustentam. Não valeis vós mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à estatura? E por que vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam, mas eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. Isso é Jesus falando pra gente. Homens de pouca fé, eu posso fazer muito mais do que eu faço por esse lírio do campo. Vocês são filhos, vocês são feitos a minha imagem e semelhança. Eu posso fazer muito mais. Não vos inquieteis dizendo com que havemos de comer, com que havemos de beber, com que havemos de vestir. Os pagãos é que se preocupam com todas essas coisas. E isso é muito forte. Os pagãos. E em nós entrou o que o Bento XVI fala, que é o ateísmo prático. Como eu disse anteriormente, eu quero explicar mais detalhado. Nós frequentamos as nossas paróquias, nós frequentamos nossos movimentos, nós frequentamos a comunidade, participamos de um caminho dentro da comunidade, como o Shalom. Nos consagramos, enfim, fazemos várias coisas, mas a nossa mentalidade, a gente entende Deus, compreende quem é Deus, tem até uma experiência com Deus, só que na prática do nosso dia a dia a gente vive como pagão. A gente acumula riqueza, acumula bens, só olha pra gente, não olha pro outro, pra necessidade do outro, toma as coisas pra gente, tem 30 camisas no armário, enquanto outra pessoa está precisando de uma camisa. A gente vai tendo a mentalidade de pagão, né? Essa preocupação com como é que eu vou alimentar minha família, o meu povo, como é que eu vou dar leite para as crianças, né? Beber pro meu povo, como é que eu vou dar leite para as crianças, né? O que vestir. E isso passa a ser a primeira preocupação da nossa vida. Só que Deus fala lá embaixo, né? Por meio de Jesus no Evangelho. Bem sabe vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Deus sabe, gente. E Deus sabe do nosso esforço diário em busca disso.
e sabe dessa nossa necessidade, sabe que a gente não é um à toa, a gente está disposto a trabalhar, a se esforçar, mas a gente coloca isso à frente de tudo. E aí Jesus fala: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. Então, nos preocupemos com hoje, né? Fiquemos com a graça e o que nós temos hoje. Certo? E aí nós vamos entrar agora na parte mais prática da aula de hoje, que é sobre essa parte da política, da economia e da sociedade, tá bom? E aí, vamos lá, vou fazer mais uma pergunta para vocês. Eu botei aí um quadro, eu queria que vocês falassem que quadro é esse. Alguém sabe? Esse quadro representa uma passagem bíblica. Qual é a passagem bíblica? Põe aí no chat. Olha para ele. Olha que esse quadro tem muito para dizer pra gente, viu? É a Torre de Babel, isso mesmo. Isso aí, Torre de Babel. É a Torre de Babel, é o que nós vivemos hoje, né? A passagem da Torre de Babel do Antigo Testamento, o homem, esquecendo Deus, deseja fazer algo que é para ele mesmo, né? Construir uma grande torre, com todas as coisas, com todos os recursos. E Deus, olhando isso, rejeita isso. Porque é um mundo, né? é um ambiente, é um espaço sem Deus, sem a presença de Deus. Nos fala muito para os dias de hoje. E aí, eu queria fazer também mais uma pergunta para vocês. Para a doutrina social da igreja, qual estrutura deverá ser o centro da vida política, econômica e social? De maneira bem prática, qual estrutura deve ser o centro da nossa vida política, econômica e social? Andressa disse família, a pessoa, o homem. Estou falando de estrutura, gente. É a estrutura assim. O homem é algo mais personalizado. O povo, o evangelho. Então vamos lá. A Andressa falou família e realmente a família, ela deve ser o centro das decisões políticas, econômicas, sociais. Vou dar um exemplo e adiantar para vocês, né? Um spoiler aí do que a gente vai falar. Nas doutrinas econômicas, né? Nas ideologias econômicas, o trabalho, de uma forma ou de outra, vem a ser o centro da ideologia. Então, a importância principal de tudo é no trabalho, o foco é no trabalho. Porque é o trabalho que vai produzir a riqueza, é o trabalho que vai dar o bem-estar, é o trabalho. Então, essas ideologias, eu vou mostrar para vocês, elas são rejeitadas pela igreja porque elas trazem o trabalho para o centro. Quanto, na verdade, o que deve estar no centro e o que deve ser protegido, cuidado, salvaguardado é a família. A família. Tudo precisa ser criado e planejado numa sociedade em que busca a verdade, em que olha para o próprio homem, entende o próprio homem, a família passa a ser o centro. Essa é uma família da comunidade Shalom, a família da comunidade Aliança. É um povo, eles são italianos, eles têm 3 filhos. E trouxe essa foto para representar isso. O que o Concílio Vaticano II nos diz: a família é a célula primeira e vital da sociedade. A família, ela existe desde que o homem é homem. Está lá no Gênesis, no início de tudo. Tem um homem, a mulher, eles formam uma família, têm os seus filhos e tudo é construído a partir dessa família. A família humana é construída a partir daí, tá bom? Nessa representação da primeira família. Então, aspectos importantes que estão na doutrina social da igreja que a gente precisa ter na nossa mente. E a gente tem esses conceitos muito errados pela relativização do conceito de família.
o matrimônio, ele é o fundamento da família. Aí você vai me dizer assim, mas Paulo, poxa, existe, né, tantas situações, por exemplo, uma mãe que é solteira e que cria seu filho, uma tia que cria, né, várias pessoas, alguém que é representado como mãe, né, da família, que cria várias pessoas, essas, né, as uniões com pessoas do mesmo sexo, que cuidam de filhos, adotam. Como é isso? Então a doutrina social da igreja aponta que o pecado ele vai desestruturando o conceito original da família. A doutrina social ela fala assim, nós estamos aqui, igreja, para dar suporte, por exemplo, a essa mulher, porque por algum motivo cria seu filho sozinho, ou porque o marido a deixou, ou porque por alguma situação engravidou. Nós estamos aqui para dar suporte a essas situações, só não as situações assim de pecado constante, né, como é o caso de perene pecado, como é o caso das pessoas do mesmo sexo. Mas a igreja olha a fragilidade do homem e se compadece. Ela se compadece do homem. Mas ela aponta também para a meta. A meta é essa, que o matrimônio, a união indissolúvel entre o homem e a mulher, é o fundamento da família. E é isso que o Estado ele precisa preservar e conservar. É para isso que a economia precisa apontar. Por exemplo, a economia precisa apontar para que toda a família tenha uma forma de se sustentar. Porque é a célula vital. Se a gente quebra essa célula vital, e é o que acontece muito hoje, é uma obra realmente maligna de destruir essa célula que é a família, a gente vai destruindo o próprio homem. O próprio homem entra em crise. Então a família está aí, é íntima comunhão de vida entre homem e mulher. Então, íntima comunhão de vida entre homem e mulher. A gente tem que estar com isso na cabeça, firme, né? E também, em relação à família, a doutrina social da igreja diz que o matrimônio é a única instituição fundada pelo próprio Deus. Então, ela acontece desde a criação do homem. Desde a criação do homem. O matrimônio estava lá presente como algo próprio do homem. Está inscrito no DNA do homem. Né? O homem e a mulher, a complementaridade. Né? Essa complementaridade que cria um vínculo e coparticipa na criação, gerando uma nova vida. Você imagina um mundo sem famílias? Né? Quem traria novas vidas ao mundo? De que forma? De que maneira? É o que muitos países hoje sofrem na Europa, por exemplo. Porque pessoas simplesmente se unem e moram debaixo do mesmo teto, não tem esse conceito de família, não querem ter filhos. E tem países que estão com taxa de crescimento negativo, ou seja, morre muito mais gente do que nasce hoje. Estão sofrendo por causa disso. E aí o Papa João Paulo II aqui, ó, com uma família, dando um beijo na cabeça da criança, diz o seguinte, que relegar a família a um papel subalterno e secundário, excluindo da posição que lhe compete na sociedade, significa causar um grave dano ao autêntico crescimento do corpo social inteiro. Então, quando a gente coloca a família de lado, dá ela um papel secundário, quando a gente relativiza o conceito de família, quando a gente coloca no mesmo patamar, né, conceitos variados de família, a gente começa a causar um grave dano no crescimento do corpo social. Então a gente precisa com isso na cabeça. A família é a base, certo? A família é a base. E aí essa palavra do Papa João Paulo II também, né? São João Paulo II. Acreditar na família é construir o futuro. Então que João Paulo II interceda por nossas famílias, interceda pelos matrimônios, pelas pessoas que são casadas, que desejam aqui constituir uma família, né? Que estão participando desse curso. São João Paulo II, rogai por nós. E aí eu vou trazer alguns pontos que isso é o mais importante dessa parte. Que é o que a gente vai combater como algo que está aparecendo na sociedade civil e que a doutrina social da igreja ela rejeita. E rejeita mesmo, gente. Porque ela rejeita baseado, como eu disse aí, em aspectos da antropologia e aspectos psicofísicos do homem. É engraçado que a doutrina social da igreja não fala nem
do aspecto espiritual, ela já parte do aspecto do próprio homem, da antropologia e dos aspectos psicofísicos. A igreja se opõe a esses aspectos presentes na vida civil. O primeiro, equiparação legislativa das uniões de fato. O que significa isso? Isso está no compêndio no número 228. É o que a gente chama hoje de união estável. A igreja, ela rejeita isso. Ela diz isso não pode ser equiparado a uma família. Essa união estável, ela não pode estar no mesmo patamar de proteção do que uma família. Porque quando a gente começa a proteger e resguardar uniões precárias, a gente acaba, de certa forma, negligenciando uma união que comporta uma vida inteira, que comporta uma responsabilidade para a sociedade. Na educação de filhos, de um compromisso de uma vida inteira, de compromisso de educar, de criar filhos. A gente rejeita isso. Então, é algo que é uma realidade. A gente começa a tratar isso como algo normal, quando na verdade não é. Reconhecimento de equivalência civil das uniões de pessoas do mesmo sexo com o matrimônio. Isso está no compêndio da doutrina social da igreja no número 229, acabou sendo algo que entrou no coração e na mente aí de muitos de nós, achando assim, tudo bem, o matrimônio, a união de pessoas do mesmo sexo, ela pode ter sua equivalência no direito civil, a pessoa precisa ter os direitos ali daquela união e tal, mas é diferente do matrimônio, só que a igreja não fala isso. O mais forte é isso, que a igreja fala. Isso também é relativizar o papel do matrimônio. Porque a criação dos filhos, esse resguardo que a família precisa ter, ela acontece a partir de uma coisa totalmente diferente. Porque na união das pessoas do mesmo sexo não há a doação de forma plena como há na união matrimonial. Por quê? Porque você se doa àquele que é diferente, ao complementar. E você vai à essência do homem, né? Que o homem foi criado homem e mulher. E o homem e a mulher se unirão e serão uma só carne. Então, assim, a igreja rejeita de forma assim, categórica. A facilidade do divórcio também, né? Dizendo respeito a o relativismo das relações conjugais. Então, várias formas fáceis, né, de se dissolver esse vínculo. Ela é rejeitada também. Claro que dentro de um peso e de uma medida. Diminuir o papel da família na educação dos filhos também. A doutrina social da igreja diz, claro, a família é a responsável pela educação dos filhos. Esse papel não pode ser terceirizado, de forma nenhuma. E nem o Estado pode assumir esse papel. Também coloca que as leis que tratam favoráveis ao aborto, à eutanásia, as políticas públicas de esterilização, né, da população, ou seja, de ligamento de trompa, vasectomia, que são coisas que fecham o homem à vida, elas são moralmente graves. Elas devem ser encaradas como moralmente grave, quando a igreja diz, equiparar realmente a algo que pode ser até mesmo criminalizado, em casos mais extremos, como é o caso do aborto, né? Então, assim, há pecados que eles não se encaminham a né? A gente peca todo dia e não vai preso. Mas alguns pecados, assim, mais graves, que atentam contra o homem, a vida do homem diretamente, né? Atentam contra aspectos básicos da vida do homem, eles são tidos aí também como crimes, né? E precisam ser julgados na lei civil. E é esse aspecto aí do compêndio, certo? No número 231. As famílias cristãs, em força do sacramento recebido, têm a missão peculiar de ser testemunhas e anunciadoras do Evangelho da vida. Então, esse é o papel da família cristã. Testemunha e anunciadora do Evangelho da vida. Então, a família cristã precisa ser aberta à vida, mais do que nunca. E aí a gente chega nessa parte, economia e trabalho na doutrina social da igreja. E aí eu já começo com a família. A família deve ser o centro das relações econômicas e sociais.
Gente, alguém conhece esse quadro aqui? De quem é esse quadro? Quem dá mais aí? E quem é? Pode falar pode abrir o microfone e falar. Alguém sabe o autor desse quadro? Autor, autora? Alguém conhece? Alguém já viu? Nos livros de história tem muito. Alguém? Vamos lá, gente. Isso aí mesmo, Andressa. Tarsila do Amaral. Né? Apesar de Tarsila do Amaral ser bastante ligada aos movimentos movimento comunista, mas assim, eu trouxe esse quadro, né, para mostrar essa importância na época dela e até hoje, assim, do trabalho, né, na vida do homem. Ela traz aí, vamos dizer assim, vários rostos, né, dos trabalhadores do seu tempo. E eu trago outra foto para falar de economia de trabalho. Eu quero ver quem descobre aí quem são essas duas pessoas. Vamos lá. O da esquerda, quem é? O primeiro, né? Marx. Da esquerda é Marx. Isso aí. Marx. Pode falar, gente. O da direita. Da direita eu quero ver alguém. Da direita tá mais difícil. Quando a gente vê alguém barbudo, fala logo Rousseau, não. Vamos dizer assim, o antagônico aí na doutrina, no início da ideologia contrária aí de Marx. Vamos lá, é o outro extremo. Acho que é o Adam Smith. Isso aí. Uma voz aí veio do céu, Adam Smith. Isso mesmo. Esse é Adam Smith, a gente vai falar dos dois um pouquinho. Quando a gente fala de economia, os dois conceitos principais que, vamos dizer assim, alimentam as ideias de esquerda e direita, né, é marxismo e liberalismo, certo? Então, assim, na origem, na raiz, são esses dois. Daí para frente, vai aparecendo várias outros desdobramentos que a gente não vai adentrar a fundo porque não é o objetivo da nossa aula. Mas, na base de tudo, tá ou marxismo ou liberalismo. Quase todas as situações. Quando se propõe, vamos dizer assim, soluções econômicas para a sociedade. E aí a igreja, ela rejeita ambos. Tanto o marxismo quanto o liberalismo. Por quê? Por causa disso. Porque traz o trabalho para o centro. E todas as duas, tanto o marxismo como o liberalismo, elas são ideias que a gente chama de materialista. Então, elas só olham o homem a partir do seu aspecto material. Elas não olham o homem inteiro. E são consideradas ideologias para a igreja, porque para a igreja ideologia é aquilo que não que distorce a ideia do que é o homem. Do que são as relações, né, entre os homens. E eu trouxe dois textos. O de cima é do Adam Smith e de baixo é do Marx, que mostra um pouco dessa realidade. O Adam Smith diz assim, não é a bondade do padeiro que coloca o pão na sua mesa, mas o fato dele ganhar algo com isso. Qual o pressuposto que Adam Smith parte? De que o homem, ele só se interessa em si mesmo. E que essa é a natureza do homem. O homem, ele só tem interesse nas coisas dele, né? E esse interesse dos homens nas suas próprias coisas é que faz o mundo se desenvolver. Então o homem precisa ser livre para ser egoísta, é quase isso, né? E conseguir se desenvolver a partir desse egoísmo. E aí essa troca de interesses, então as relações dos homens econômicas passam a ser troca de interesse. Eu faço pão, você faz para mim X, outro faz Y, e aí a gente começa a fazer, circular essas mercadorias, esses serviços que a gente tem, e a economia começa a se desenvolver, a riqueza começa a se desenvolver a partir disso. E aí Marx fala o seguinte, a burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Por conseguinte, as relações de produção. E com isso, todas as relações sociais. Então ele diz o seguinte, que a burguesia, ou seja, o fato de ter uma classe social X, ela só serve para gerar coisas diferentes. E tudo começa e sai desse gerar mercadorias. Então o homem vai sendo, as relações sociais vão sendo postas e desenvolvidas a partir disso.
E a gente sabe que não é exatamente isso, nem o que um fala e nem o que outro fala. Eu trouxe assim um pouquinho fora do que a gente está acostumado a ouvir, realmente para fazer a gente pensar, certo? Não aquilo tradicional que a gente já ouve, principalmente sobre o marxismo, tá bom? Então, olha só que interessante. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. E além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A regulamentação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado, que é o que faz o socialismo, perverte na base os vínculos sociais. Ou seja, os vínculos sociais passam a ser vínculos simplesmente com o Estado, que faz tudo. Sua regulamentação unicamente pela lei do mercado também, que é o contrário, que é o liberalismo, né? Que é o mercado que vai ditar as regras, vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. É preciso preconizar uma regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas, de acordo com uma justa hierarquia dos valores, em vista do bem comum. E aí a Igreja nos traz como proposta a economia do reino, a economia do próprio Deus. Interessante que Deus, na sua essência, ele traz consigo esse aspecto econômico, como um pai que vai nos dando aquilo que necessitamos, vai dispondo as coisas. E nessa economia, ele chama o homem a ser participante dela também. O que nós chamamos aí acredito que, se não me falha a memória, na patrística, de Deus, que é a causa primeira, ou seja, tudo parte de Deus, e o homem, que é chamado a ser causa segunda, que é o desdobramento daquilo, da ação de Deus. Não é? Então, o homem passa a ser a mão de Deus que vai agindo na sociedade. Então, nos primeiros cristãos, como eu coloquei, não havia necessitados, porque eles praticavam essa economia do reino. Eles colocavam tudo em comum. Apesar de terem posses, terem o que é seu, não consideravam tudo como seu. Né? Muitas vezes terem sua casa, terem seus bens, enfim, alguns bens. Outros colocavam realmente na mão dos apóstolos e dividiam entre todos. Nessa dinâmica não havia necessidade, porque eles entraram na dinâmica da economia do reino. Deus tem na divina providência o seu modo de agir. Então a divina providência de Deus é o modo de agir de Deus, que nos dá o nosso sustento humano e espiritual. E o homem é chamado a ser essa causa segunda. E como eu disse lá atrás, essa desconfiança do pai que governa isso tudo faz com que surjam essas loucuras aí, né? Econômicas, vamos dizer assim, né? De pensamentos que são totalmente fora dos pensamentos de Deus. Então, com o pecado, o homem vai perdendo essa consciência do ser essa causa segunda. Que ele não faz as coisas para si, mas para o outro. Então, pensemos assim, num local em que estamos sempre preocupados com o outro. Se estamos sempre preocupados com o outro, ninguém vai ter falta de nada. Porque alguém vai estar sempre se preocupando comigo. Olha que interessante. Essa é a economia do reino. Então, com esse pecado, essa harmonia do homem desenvolver a obra criada, ela é quebrada. E aí tem algo sobre o trabalho muito importante, né? Que a gente traz na nossa cabeça. Muitos falam assim que o homem precisou trabalhar devido ao pecado. Não é isso, né? O trabalho, como eu disse, ele é o aperfeiçoamento da obra criada. E eu vou trazer tópicos importantes sobre o trabalho, né? O trabalho dá ao homem a missão de aperfeiçoar a obra criada. Então Deus não criou tudo pronto, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem conhece o cacau? Já comprou pó de cacau? Uma vez eu comprei pó de cacau e falei assim, vou pegar esse pó de cacau e vou provar. Porque eu quero provar o chocolate raiz ali, o pó de cacau. E eu provei, era horrível o gosto. Terrível. Amargo, negócio ruim. Meu Deus do céu. E aí eu voltei pro meu chocolate em pó. E esse chocolate em pó, né, me fez lembrar e refletir hoje de como o homem é chamado a aperfeiçoar essa obra criada. O homem pegou o cacau e do cacau fez o chocolate, que é uma delícia. Tem gente que deve gostar de cacau cru aí, puro.
Mas, assim, o chocolate realmente é o aperfeiçoamento da obra criada, viu? Do homem, de Deus, né? Então o trabalho, ele vai edificando o homem, vai dignificando o homem. E vai fazendo com que os 4 princípios que eu coloquei aí, eles vão sendo trabalhados e desenvolvidos. O bem comum, o homem que se preocupa com o que está próximo por meio do seu trabalho, o que faz digno de ter um sustento para casa, para sua família, faz ser solidário, né? Faz sair de si. Então, no trabalho, o sustento digno da família, ela deve ser o foco. O foco deve ser esse, sempre, a família, a família, a família. Então, para a doutrina social da igreja, é lícito os direitos trabalhistas, as associações e as cooperativas, a greve por um justo motivo, que não afete, por exemplo, vou fazer uma greve aqui e vou parar todos os hospitais e o pessoal vai começar a morrer porque não tem ninguém trabalhando no hospital. Não pode ser assim. Mas ela é válida diante de um justo motivo e como um último, vamos dizer assim, artifício, certo? E também é lícito para a DSI esse descanso dominical. Infelizmente hoje, no domingo, não se fecha mais nada, né? Mas a DSI aponta para isso. Não porque hoje assim, a pessoa tem uma folga no meio da semana. Não. O descanso no dia de domingo, no dia do Senhor, em que todos param, como os judeus param no sábado. Interessante que os judeus fazem isso e nós católicos não fazemos, né? A nossa sociedade é cristã e não faz isso. Para louvar o Senhor, para celebrar a ressurreição de Cristo. Então, como diz João Paulo II, na sua carta encíclica, para tutelar a relação essencial entre família e trabalho, um elemento a estimar e salvaguardar é o salário família. O que é esse conceito de salário família? Dentro do salário, dentro do trabalho do homem, o salário precisa comportar o suficiente para manter e fazer viver dignamente a família. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Um jovenzinho que trabalha lá como, como estagiário. Ele não pode ter essa função de sustentar uma família, mas é o que ocorre na prática. O salário dele, o que ele vai receber ali, é ali para ele se virar. Então, assim, existe vamos dizer assim, pesos, entendeu? Dentro desse salário que o homem precisa receber. Então, o salário que é dado para um jovem, ele precisa, por estar fazendo um estágio, tem hoje o jovem aprendiz, ele precisa ser pesado diferentemente daquele salário que é dado para o pai de família, para aquele que é o trabalhador, para uma mulher que trabalha para o sustento da sua casa. São pesos diferentes que precisam ser dados. Então, pontos que a DSI defende, certo? Sobre a economia e sobre o trabalho. A DSI defende uma economia de mercado, ou seja, uma certa liberdade econômica, em que o Estado atua nas distorções em relação quando essa economia de mercado vai tirando a dignidade do homem e vai tirando a importância da família do seu meio. Mas ele dá a doutrina social da igreja aponta muito para uma liberdade dos homens de se organizarem, de empreenderem, incentiva o empreendimento, empreender, gerar algo novo, a criatividade. Também defende a propriedade privada como um direito natural, como algo que precisa ser salvaguardado. Uma relação econômica sempre balanceada entre as pessoas, entre os estados, né? O auxílio daqueles estados hoje que estão numa situação mais favorável para o desenvolvimento daqueles que estão em situações mais difíceis. Então, assim, a solidariedade, certo? Direito também é uma escolha profissional. Eu tenho um fato muito interessante que eu soube por meio de um rapaz que vai fazer medicina na Argentina, que na Argentina a pessoa não precisa fazer um processo seletivo para entrar na faculdade pública, por exemplo, o Enem. Ela termina o ensino médio e ela escolhe a sua faculdade, simplesmente. Então ela vai lá, escolhe a profissão que quer seguir e começa a sua faculdade. Então lá de alguma forma existe esse direito, vamos dizer assim, à escolha profissional. Não precisa ter cota, não precisa ter esse monte de coisa que fazem, balanceamento. Não. A pessoa entra na faculdade simplesmente se inscrevendo. Pode fazer a medicina se quiser, pode fazer odontologia, pode fazer direito.
não tem assim uma limitação de vagas. Muito interessante isso. E também o ponto que a DCI defende, muito, muito importante também, que nos afeta um pouco, assim, que tem tirado um pouco nosso sentido, né? Da dignidade da mulher, que é a escolha que a mulher pode ter, né? A DSI dá essa liberdade e defende essa liberdade da mulher em trabalhar ou simplesmente optar por cuidar da sua família e dos filhos. Ou optar por, né, que na verdade quando trabalha, claro, né, ela vai também cuidar de certa forma dos filhos e da casa. Assim como o homem, né, vão ali dividindo as funções. Mas assim, essa escolha da mulher, né, a mulher é livre para escolher e ela não, de forma alguma, é menor em dignidade quando escolhe, por exemplo, ficar em casa e cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos de forma integral. Isso não faz uma mulher inferior à outra, entendeu? E o Estado precisa cuidar disso. Partindo para a parte da política, eu estou acelerando aqui um pouco porque realmente o conteúdo é grande, mas a gente já está próximo do fim, tá bom, gente? Eu trouxe essa foto porque achei interessante, né? Aqui no Brasil, política virou isso, né? Guerra, Bolsonaro versus Lula, né? O que está do lado de Bolsonaro e o que está do lado de Lula. E aí virou a discussão disso, né? Um briga com o outro, um fala que um tá certo, o outro tá errado, que um é um ditador, o outro é um comunista, que um é um fascista, o outro é não sei o quê. E aí eu trouxe essa foto pra gente ter o real entendimento que como a igreja pede pra gente interpretar a política. A igreja primeiro pede pra gente interpretar a política sem partido, né? Tem a tal da escola sem partido? Pois é, a gente precisa criar essa bandeira, política sem partido. O que é essa política sem partido? É a gente pegar a fé e a razão, certo? E olhar para as situações políticas com a fé, ou seja, na oração, no olhar espiritual, e na razão, com o olhar humano. E tirar os pontos positivos e negativos de cada ponto. Então, olhando para os dois aí, né? Para o Bolsonaro e para o Lula, com certeza, se a gente olhar com um olhar racional, certo? Para ambos, nós podemos extrair, né, de ambos os governos aí, aquilo de ponto positivo e aquilo de ponto negativo. Com a nossa razão, sem precisar atacar ninguém, sem precisar, porque hoje a gente sofre um problema muito sério na política. Por exemplo, quando eu defendo uma coisa de vou dar um exemplo aqui, eu achei muito importante que o Lula criou o programa Fome Zero, sei lá, ou um programa de renda básica. Aí o povo fala assim, você defende o comunismo, você é comunista, você é isso, você é aquilo. Eu preciso entender que quando eu olho para um ponto específico, vamos dizer assim, quando eu estou olhando para um ponto específico, eu não preciso levar o pacote todo, entendeu? Ao analisar. Então, ao analisar um ponto específico e achar positivo, um ponto específico e achar negativo, e botar isso na balança e decidir a partir disso, não significa que quando eu pontuo algo positivo, eu estou falando que tudo que a pessoa faz é certo. A discussão política hoje se tornou isso. Então, se eu falo um ponto negativo, por exemplo, do Lula, eu já estou negando tudo dele. Se eu falo um ponto negativo do Bolsonaro, eu já estou negando tudo dele. Só estou dando um exemplo aqui, porque é o que está mais em voga aí, né? Então a gente precisa olhar, a gente precisa parar e olhar com racionalidade, sem assim, coisas, né, polarizações assim doidas. E aí eu trouxe o que alguns papas falam sobre a política. Papa Paulo VI diz que a política baseada na justiça e na ética é a mais perfeita forma de amor evangélico. Então a política precisa ser assim, baseado na justiça e na ética. Papa João Paulo II diz que esta concepção de Cristo como político e revolucionário ou como subversivo de Nazaré não se compagina com a catequese da igreja. Então, nós não podemos pôr Cristo de diversas formas, viu? Ou como político ou como revolucionário, ou trazer alguém da cena política e transformar essa pessoa num salvador. Entendeu? A gente não pode nem rebaixar Cristo a um fator de uma pessoa, como simplesmente um homem que era um político revolucionário,
nem podemos, vamos dizer assim, elevar, né, ao status de Deus uma figura política. Isso é muito perigoso. E aí o Papa Bento XVI diz que um governo sem princípios morais não passa de uma quadrilha de malfeitores. Isso é muito forte, é o que a gente vê muito aí no Brasil em relação à corrupção, né? Verdadeiras quadrilhas vão sendo formadas, né? Entra governo, sai governo, entra político e sai político, e o que a gente vê muitas e muitas vezes são isso, quadrilhas sendo formadas para roubar o povo. Envolver-se na política, diz o Papa Francisco, é uma obrigação para o cristão. Nós cristãos não podemos nos fazer de Pilatos e lavar as mãos, não podemos. Isso também é muito forte para aqueles que, assim, sempre, não quero saber, não quero, deixa para lá isso daí, eu voto lá de 4 em 4 anos e tá bom. Não. Faz parte do nosso papel de cristão, de certa forma, se envolver com a política. Como não fazer na política? Esse daí é interessante. Para onde a gente não pode ir? Que vai contra a doutrina social, que vai contra a razão, vai contra a nossa inteligência. Ir para polarizações, ir para extremos, extrema direita, extrema esquerda, ficar criticando os outros, discutindo, brigando. Não. Acreditar nesse salvador, nessa figura política que pode nos salvar. Vai entrar, por exemplo, presidente sair presidente, e eles não vão ser os salvadores da pátria, não vão ser. Porque quem veio nos salvar é só Cristo. Ninguém põe... Cristo reina, né? Então ninguém substitui esse lugar. As escolhas precisam levar em conta a fé e a razão. Sempre esse olhar racional e de fé, de oração e de razão. O olhar deve ser sempre a partir da doutrina social e do evangelho, e não a partir de ideologias de direita ou de esquerda. Verificar também como não fazer, né? Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas falam muito, né? Os políticos falam muito e fazem pouco, ou a ação das pessoas não correspondem às suas falas. Então, a gente não pode ir só pelas falas, a gente tem que olhar a ação dos políticos também, se eles realmente, vamos dizer assim, cumprem no seu dia a dia, na sua vida, aquilo que falam. Informar-se a partir de rede social, de internet, de grande mídia, desse monte de coisa que vai jorrando em cima da gente, e ficar só com isso, a gente não vai ter uma concepção correta. A gente precisa formar uma opinião própria, sólida, olhar as coisas sempre com um olhar crítico, sempre com um olhar de quem está falando, quais são os interesses por trás, por que a pessoa está apontando isso, né? Sempre ter um olhar assim, para além daquilo que está ali na nossa frente. E tomar cuidado para não ser levado por o que a gente chama de viés de confirmação, ou seja, a gente vai procurando coisas só para confirmar aquilo que a gente acha. Então a gente acha que X é bom, a gente procura tudo que X faz de bom e pronto, para confirmar, realmente ele é muito bom. A gente não pode fazer dessa forma, a gente tem que ter um olhar sempre atento e balanceado, certo? Harmonioso. Então como fazer, certo? Para a gente ter uma escolha política bem, quem quiser atuar na política, atuar bem. Primeira coisa, conhecer a doutrina social da igreja a fundo. A fé e a razão precisam caminhar juntos. Também tentar criar uma autonomia de pensamento político. Votar, cobrar os políticos. Não só votar e esquecer, cobrar, ir atrás. Muitos deputados, por exemplo, têm e-mail, que a gente pode mandar e-mail para o deputado. A gente fazer alguma forma, de certa forma, cobrar, de participar dessa vida política. Lembrar que o voto sempre tem que ser vista do bem comum e não só do que aquilo que vai me beneficiar e pronto. Desconfiar sempre dos discursos radicais, né? Sempre que vão para algo muito radical, assim, muito extremo. O bom político, ele propõe claramente as possíveis soluções para os problemas existentes. Olha o que eu falei, possíveis, né? Não são soluções mágicas. Por fim, o político não faz milagre, né? O especialista em milagre é Deus, e não o político. E aí, agora, realmente, para a gente fechar, eu queria falar sobre as ideologias, certo? Eu trouxe aí uma foto com várias cabecinhas aí, com várias ideologias na cabeça da pessoa. Eu iria passar um vídeo do Papa Bento XVI que fala sobre a ditadura do relativismo, mas eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Para vocês verem mais com calma. E a ideologia eu listei um monte, certo? Já falamos do marxismo e do liberalismo, certo? Como ideologias políticas e econômicas e quais são os erros dela. O individualismo, que
a gente sabe, né, o pensar só em si, que vai contra, como uma ideologia também, o coletivismo radical, ou seja, tirar a individualidade do homem. Aí eu botei 2 aqui, gnosticismo e pelagianismo. O que significa isso? O gnosticismo significa que nós seremos bons católicos se conhecermos tudo da igreja. Simplesmente, quanto mais nós tivermos uma ideia, vamos dizer assim, um conhecimento das coisas da igreja, nós seremos católicos melhores. É importante, mas o cristianismo, o catolicismo, antes de mais nada, é uma experiência pessoal com Deus, né? Então, o primeiro é essa experiência com Deus. E vem acrescentando essa parte, né, da gente conhecer, como a gente está fazendo aqui. E o pelagianismo diz respeito a gente achar que a gente vai se salvar ou salvar o mundo apenas por nossas forças. Vamos fazer, lutar, brigar, e assim a gente resolve o problema. Outra ideologia, o hedonismo, né, como o prazer como centro da atenção da vida do homem. Então, a vida do homem ela vai girar sempre em torno do prazer. Tudo tem como fim o prazer. O relativismo, né, tomar cuidado. Então, relativismo em relação à ideologia de gênero, à família, o papel da família, né? Tomar cuidado também com esse marxismo crítico, que o pessoal chama, né, de marxismo cultural, ou seja, ideologias que vão se espalhando na cultura, nos meios de comunicação, né, um pós-modernismo que está muito ligado ao relativismo, que vai se espalhando aí em série, no Netflix, em novela, em revista, na internet. Também algo que está muito forte hoje, o negacionismo, ou seja, negar a ciência. Tem muita gente falando aí por aí hoje que a Terra é plana. Assim, eu sou militar da Marinha e a gente navega pelos mares porque a Terra é uma esfera. Então a gente parte desse princípio. E a gente chega nos lugares assim. Então eu digo para vocês que a Terra não é plana. Já por causa disso. Então não negar a ciência, né? Aquilo que é verdade na ciência, certo? E o totalitarismo também. De tomar cuidado, né, com essas correntes que, principalmente hoje, de maneira muito prática, né? Fecha o STF, fecha o Congresso, fecha não sei o quê. Né? O problema, muitas vezes, não são tantas instituições, mas as pessoas que estão lá. E assim, as instituições democráticas elas existem para dar esse balanceamento, para não ter alguém que exerça um papel único, totalitário, mais do que os outros, tá bom? E aí, para finalizar, esse é o nosso último slide. Diante de todas essas ideologias, eu vou deixar aqui uma para vocês pesquisarem. Existe um desenvolvimento de uma ideia na ciência social que é muito utilizado pela igreja. São as ideias de Jacques de Maritain sobre o humanismo integral. Se vocês puderem depois pesquisar, é muito interessante. Para a gente ter uma ideia também científica, né, do que a igreja entende como as relações humanas, certo? Então guardem isso, né? Antes de procurar qualquer coisa, procurem isso, coloquem isso como dever de casa, o humanismo integral, tá bom, gente? E aí eu termino com essa palavra da doutrina social da igreja. O dinamismo da vida econômica, por outra parte, se desenvolve com a iniciativa das pessoas e se realiza segundo círculos concêntricos, em redes cada vez mais vastas de produção e de troca de bens e serviços, que envolvem em medida crescente as famílias. Então, as famílias reunindo-se e nesses círculos de trocas, né, dos bens e dos serviços. A família, portanto, há de ser considerada com todo o direito como protagonista essencial da vida econômica, orientada não pela lógica do mercado. O mercado não é o centro, mas a família. Mas segundo a lógica da partilha e da solidariedade entre as gerações. Tá, no compêndio da doutrina social da igreja, número 248. E é isso, gente. Amém? Amém, Paulo. Muito obrigada por conteúdo muito extenso, né? Muita coisa para se ver, mas você, graças a Deus, conseguiu trazer para nós e eu nem vi a hora passar. Então, muito obrigada. Eu queria pedir para que as pessoas que tenham alguma dúvida, que queiram colocar algum questionamento, possam escrever no chat, ou se desejarem, também podem
abrir o microfone. A gente vai precisar controlar um pouco. Infelizmente não dá para todos perguntarem, mas Paulo está lá no nosso grupo do WhatsApp, então o que não for conseguido responder aqui, a gente responde lá. Tá? Então fiquem à vontade. É uma pessoa que perguntou, né, se a doutrina social da igreja defende o distributivo. Um outro autor muito interessante aí que hoje também está muito em voga aí entre os católicos é Chesterton. O Chesterton que fala sobre o distributismo, certo? Assim, a doutrina social da igreja não cita diretamente sobre isso, mas a doutrina social da igreja ela é aberta às propostas e ela vai incorporando essas, vamos dizer assim, analisando essas propostas. Então, assim, diretamente a doutrina social não aponta, assim, cita sobre o distributismo, mas é algo que a gente, como o Chesterton assim, é um autor que a gente tem como católico e que tenta, né, desenvolver uma ciência em cima, voltado, né, também na dimensão da fé, é algo que pode ser conversado e vamos dizer assim, discutido, né? Alguém pediu para falar um pouquinho sobre o humanismo integral. O humanismo integral é o seguinte, Jacques Maritain, ele inicialmente não era católico, ele era de uma família judia. E aí ele, dentro da universidade, ele foi numa busca, assim, junto com a que se tornaria a esposa dele, da verdade. Eu quero encontrar a verdade. A verdade existe. Era muito forte os conceitos de relativismo, sobre o relativismo lá na França e na universidade em que ele frequentava. E nessa busca da verdade ele se converte ao catolicismo. E ele faz ele gera essa teoria que é do humanismo integral, que considera o homem em todas as suas dimensões, inclusive na dimensão espiritual. Então é muito interessante, assim, não posso me aprofundar agora, mas assim, em termos é isso. Basta procurar que a gente acha com facilidade sobre isso na internet. Inclusive tem um curso da comunidade Shalom. Se você botar assim, Humanismo Integral Shalom, você vai achar esse curso no YouTube, de graça, tá bom? São 4 aulas de 20 minutos, é bem tranquilo. O João Carlos pergunta, a DSI rejeita veementemente o marxismo e o liberalismo. Você pode explicar melhor? Eu vou só reforçar o que eu falei. Ele rejeita basicamente o marxismo e o liberalismo, basicamente, porque os dois são duas teorias que são materialistas. Então elas partem do homem apenas da dimensão material e colocam como centro da vida do homem a dimensão da riqueza e do trabalho, quando na verdade não é. Como eu disse, o centro da vida social é a família. Então a igreja rejeita basicamente essas duas por causa disso. As duas partem desse pressuposto, chega nessas conclusões, né? Vamos dizer assim, conclusões tão diferentes, né? Uma mais, como a gente tem hoje, de direita, e outra bem mais de esquerda, outra bem mais de direita, né? Mas o pressuposto é errado, entendeu? Do desenvolvimento das duas ideologias aí. A Vânia pergunta, a DCI fala sobre guardar o domingo para a folga. É para todos os trabalhadores? Então, os trabalhadores de atividades essenciais estão inclusos? Então, a igreja ela sempre é balanceada no que ela fala. A igreja diz para guardar o domingo, né, na medida em que se consegue guardar o domingo. Então, eu não vou fechar um hospital para guardar o domingo, simplesmente o domingo. Como diz Jesus, né? O sábado, o homem não foi feito para o sábado. Né? Aliás, o sábado não foi feito para o homem, mas o homem para o sábado. Então, se a gente precisa socorrer alguém, se a gente precisa de um serviço essencial, que não pode parar de funcionar, a gente vai fazer com isso. Mas, por exemplo, que respeite uma certa, por exemplo, a participação da pessoa no culto dominical. Então, por exemplo, dar espaço para a pessoa participar antes de trabalhar, seria uma forma que aponta aí de preservar, né, esse domingo. Mas assim, sempre lembrar disso, que o domingo precisa ser, se a gente pode optar por não exercer alguma atividade econômica no domingo, né, atividade de trabalho,
nós temos, assim, optemos por isso, né? Porque é realmente para guardar e para celebrar como a ressurreição de Cristo. Mas não tendo como, não é nenhum fim do mundo trabalhar no dia de domingo não, certo? Sendo essencial, precisando trabalhar. O que a igreja diz sobre homossexuais se casar? Então, como eu falei, assim, a igreja é totalmente contra. A igreja não entende, inclusive ela aponta que a legislação civil ela não pode apontar isso como uma estrutura familiar e resguardar os mesmos direitos do que uma família constituída por homem e mulher. A igreja é bem clara na doutrina social, bem concisa. Aqui a gente precisa entender que a gente não está atacando ninguém, né? A gente não está, não é para sair xingando aí, né, as pessoas que, enfim, formam união com pessoas do mesmo sexo, não é nada disso não. A gente aponta sempre para o pecado e para as estruturas de pecado, e não para o pecador. O pecador a gente sempre tem misericórdia, tá bom? Mas a igreja é bem clara, tá? Então hoje, por exemplo, como no direito brasileiro, aí, como o direito brasileiro é operado, é contrário à doutrina da igreja. É curto, grosso e simples. Nem grosso porque a igreja é educada, né? Mas curto e simples. Qual seria o modelo econômico ideal para a igreja? A igreja espera uma resposta nossa, dos leigos, viu? A igreja não aponta e nem propõe um modelo econômico. Então, o Papa Francisco vai reunir agora em novembro vários aí, economistas renomados aí pelo mundo, estudantes, pesquisadores, para que essas pessoas se juntem e, em luz do que a doutrina social tem como princípios, propor uma economia, que ele chama de economia de Francisco. Não se referindo a ele, mas a São Francisco, né? Aquilo que São Francisco fez, né? Olhou para o pobre, opção preferencial pelos pobres, de se preocupar com o outro, com a necessidade do outro, de construir uma sociedade, né? Então os franciscanos eles têm um trabalho social até hoje assim, muito louvável, né? Eles exercem, vamos dizer assim, até atividades econômicas para isso, né? Tá aí as faculdades, tem faculdades franciscanas, hospitais, locais de acolhimento de orfanato, enfim, coisas muito, muito interessantes. Alguma outra pergunta? A igreja contra o capitalismo? Sim, foi o que eu falei lá. Sim, contra o capitalismo na sua essência ideológica, certo? E contra o capitalismo na forma como ele é desenvolvido hoje. A gente vê de maneira prática que o olhar não é para o homem, para a família, é para o dinheiro. Né? O centro da vida política e econômica é o dinheiro. A gente não tem como negar isso, né? Quando a gente vê tanta desigualdade, tanta gente que passa realmente muita necessidade. Né? Isso é fruto do homem e do pecado que habita no coração do homem. Como eu disse, se a gente colocar o capitalismo como algo que uma economia que dá liberdade às pessoas se desenvolverem, né? Que dá a liberdade da pessoa empreender, que dá espaço à propriedade privada, o capitalismo como essa economia, aí assim a igreja fala, não, ok, o caminho é esse, mas o que se vê na prática, as ideologias elas são assim, quando você na teoria é uma coisa linda, quando você bota na prática, o negócio desanda, né? Então, o socialismo desandou, o capitalismo aí também traz muitos problemas aí para né? A forma como ele é executado traz aí diferenças terríveis, né? Entre pessoas. A gente passa fome, a gente morre de fome, a gente morre por causa de doença simples, coisa que não deveria acontecer, né? Mas acontece devido a essa ganância do homem que acabou entrando no coração aí do sistema do capitalismo, tá bom? Paulo? Oi, sim. Sanclave aqui. Eu não sei se de repente o perfil das pessoas que estão aqui no curso sejam majoritariamente pessoas que têm alguma relação com a igreja, mas eu acredito que foi no primeiro dia que você comentou que o grande
problema a fonte dos problemas que a doutrina social se propõe a corrigir seja o pecado. E se a gente for parar para olhar, né, toda a gênese de tudo isso e toda uma fonte para solucionar tudo isso, a gente vai chegar à conclusão que se trata da conversão pessoal de cada pessoa a Deus. E aí, a gente, dentro do contexto que o mundo está vivendo, né, e de uma maneira particular, né, eu sou da área acadêmica, eu percebo que existem muitas teorias que procuram racionalizar demais as coisas, e esse racionalizar trata-se de você pensar com qualquer ideia que não envolva nenhum mistério, o que envolveria, no caso assim, tiraria Deus de cena. E todo um processo histórico, desde o Iluminismo, e até mesmo antes, vem sendo feito para isso. E aí eu te pergunto, talvez não precise ter uma resposta, mas assim, será um comentário. Será que se a gente tirar Deus de todo esse nosso raciocínio, a gente teria como, no caso assim, chegar às mesmas conclusões? Porque para a gente que tem uma experiência com Deus é tranquilo, até uma certa medida, né, compreender tudo isso, né, que a doutrina social traz. Né? Mas se a gente não tiver, né, se a gente fazer como aquela questão do pecado, então tudo desanda. Né? Então eu posso fazer o que eu quiser, porque quem vai determinar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, né, é a medida individual. Né? O que você poderia falar para nós? Então, assim, sendo bem conciso aí na resposta. O Marx, ele observou o homem dessa forma e infelizmente chegou numa conclusão errada. Mas ele observou o seguinte fato. Ele dá o exemplo da abelha. A abelha, ela faz um mel maravilhoso, que assim o homem não conseguiria fazer. A gente talvez na nossa astúcia humana aí, na nossa inteligência, não conseguiria fazer. Só que a abelha, ela só faz mel, vamos dizer assim, basicamente, né? A abelha que está lá para fazer o mel, ela não consegue fazer outra coisa. Então está no instinto dela, na natureza dela, fazer aquilo. Então a abelha, ela não consegue fazer uma cadeira, uma mesa, um computador, uma internet, Wi-Fi, não consegue. Então a inteligência e o raciocínio é próprio do homem. Isso o Marx se aponta, né? Então, e aí Marx a partir diz que o homem é o centro de tudo e que as relações entre os homens é o que vai determinar tudo, né? Essas estruturas de um homem por meio do poder que vai subjugando outro homem. Só que o raciocínio e a inteligência é um atributo divino. A inteligência é uma faculdade do ser, da mais nobre que tem, né? A vontade, a inteligência e a memória. São as três faculdades aí, vamos dizer assim, mais nobres e profundas do homem. Então, quando você tira Deus disso, você tira a divindade do homem, o homem de quem ele é. Então, não tem como. É simples assim, às vezes é muito difícil isso na academia entender, mas simplesmente é isso. Se tirar, assim, você tira a inteligência, você tira o atributo divino dado ao homem, de ser imagem e semelhança de Deus. Porque o homem ama com a inteligência, o homem ama com a vontade, o homem ama com todo ser e que ele é. Então, você tira o homem do que é ser em homem, tá bom? O próprio homem. Vou terminar aqui porque eu acho que já está bem perto do horário, mas vou responder bem rápido essa questão, alguns pontos aqui, certo? Há uma orientação para a igreja para que sacerdotes não manifestem apoio restritos a determinados políticos, inclusive mantendo sites de apoio? É contrário à doutrina. Assim, o que o sacerdote faz, a forma como ele age, aí né, dele com a consciência dele, a partir do que ele sabe, né? Mas, assim, a igreja pede e aponta que a igreja, e aí os religiosos, eles fazem parte dessa igreja, assim, como, vamos dizer assim, institucionalmente, né? Nós fazemos parte do corpo da igreja também, mas eles fazem prioritariamente como instituição, né? Eles fazem parte institucional, eles a igreja não pede para não se manifestarem politicamente. Por exemplo, a igreja pode
e por meio dos padres, dos bispos, orientar. Então, olha, não votem em candidato que é a favor do aborto, não votem em candidato que é a favor da pena de morte, não votem em candidato que é a favor da eutanásia, não votem em candidatos que queiram retirar todo e qualquer direito trabalhista do homem, do centro disso, né, que atentem contra a família. A igreja pode orientar, mas a igreja é papel do leigo esse desenvolvimento político, à luz da fé e da razão, escolher, certo? A igreja ela não pode, nenhum padre, nenhum bispo, assim, falar assim, vote em fulano, não vote em cicrano. Isso está no compêndio da doutrina social da igreja, não sou eu que estou falando não, viu? O que você acha dessa descoberta que de muitos políticos fizeram de usar o título de cristão? Rende voto, mesmo que suas atitudes sejam distantes do cristianismo. Foi aquilo que eu falei, assim, a gente precisa sempre avaliar o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Então, se na nossa avaliação eu sou um candidato X, eu digo que eu sou cristão, e quando eu ajo, nós como cristão, não tem que ficar com a fala da pessoa, tem que ficar com a ação da pessoa. Eu vejo assim, é simples. É isso, realmente rende voto, né? O Brasil, assim, a maioria do Brasil é cristão, então a maioria dos brasileiros defende a família, de orientação cristã, e isso realmente atrai muito voto. Votar em branco nos torna como Pilatos, numa tentativa de afastar-nos da responsabilidade de depositar no outro? Por favor, comente. A questão do voto branco e nulo é um problema sério aí, porque a doutrina social da igreja ela não fala especificamente sobre isso, certo? Ela não diz diretamente sobre esse ponto. E aí eu deixo um questionamento para vocês. Vamos dizer que chegue aí um segundo turno em que nós temos 2 candidatos que são a favor de tudo que a gente é contra. Pode acontecer, né? De uma forma ou de outra. Que a gente tem uma concepção que a esquerda ela é libertária, né? Ela é progressista, quer destruir todas as instituições, e a direita ela é conservadora. E, na verdade, por exemplo, um país como a Holanda, que é um país liberal na sua essência, ela é extremamente contrária aos valores cristãos, né? Então, pode acontecer de um candidato de direita e esquerda ir para o segundo turno, e ambos com ideias totalmente contrárias à fé cristã. E aí, o que a gente faz? Alguns falam aí do tal do meu malvado favorito, né? De escolher o menos pior, o mal menor, mas assim, a igreja não aponta que o voto em branco ou nulo, ele é lavar as mãos, entendeu? E aí, assim, infelizmente eu não posso dizer que é ou que não é, porque a doutrina social não é específica nesse ponto. Como eu disse, cabe a nós refletir diante da situação prática, se realmente você se sente, né, na sua consciência, lavando suas mãos diante da situação, ou não, certo? Mas não... Assim, eu vejo... Porque muita gente fala sobre isso, assim, muitas pessoas até conceituadas dentro da igreja no Brasil, pessoas que fazem diversas, enfim, pregações, palestras sobre o tema, falam sobre isso, né? Mas que fala que precisa votar, que não é para votar em branco, não é para votar nulo. Mas na realidade, assim, é a opinião das pessoas, tá? A igreja não aponta diretamente, nem especificamente nada disso, não. Ok, são 10 horas. E a gente vai encerrar a nossa noite com gratidão pela vida do Paulo. E já convidando todos vocês para o nosso último encontro na semana que vem. Um tema assim, especialíssimo. A gente vai tratar sobre uma parte assim, realmente muito cara para nós. Todo